poderosa oração do Salmo 91 para quebrar todas as amarras. Seja muito bem-vindo a mais um momento de oração aqui no canal. Antes de começarmos, eu quero pedir que você faça uma atitude de fé. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de uma palavra de esperança. Dessa forma, você ajuda a levar a palavra de Deus para milhares de pessoas que precisam de um milagre. Agora eu quero pedir que durante os próximos minutos, você procure um lugar tranquilo. Se for possível, feche os seus olhos. Respire profundamente e entregue este momento completamente nas mãos do Senhor. Não importa como foi o seu dia. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando. Não importa quantas vezes você chorou escondido. Deus conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece as lágrimas que caíram durante a madrugada. Ele conhece as preocupações que você não contou para ninguém. Ele conhece os medos que tiram o seu sono. Ele conhece as dores que estão escondidas dentro do seu coração. Talvez você tenha chegado até esta oração por acaso. Talvez alguém compartilhou este vídeo com você. Ou talvez tenha sido apenas uma coincidência, segundo o pensamento humano. Mas para Deus não existem coincidências. O Senhor dirige os passos daqueles que colocam sua confiança nele. Hoje, Deus preparou este momento para falar diretamente ao seu coração. Por isso, não saia deste vídeo antes do final. Creia que algo sobrenatural pode acontecer enquanto você ora. A palavra de Deus declara, no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Que promessa maravilhosa! Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver debaixo da proteção de Deus. Significa confiar que mesmo quando tudo parece perdido, existe um Deus que continua trabalhando em silêncio. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez esteja vivendo uma crise financeira. Talvez sua família esteja passando por conflitos. Talvez exista uma tristeza profunda dentro da sua alma. Quem sabe você esteja carregando uma ansiedade que ninguém consegue perceber. Ou talvez você tenha perdido as forças para continuar caminhando. Hoje eu quero dizer uma coisa para você. Ainda existe esperança. Enquanto houver Deus no céu, sempre haverá uma saída para aqueles que confiam no Senhor. O inimigo tenta convencer muitas pessoas de que não existe solução. Ele tenta colocar medo. Ele tenta plantar dúvidas. Ele tenta destruir sonhos. Ele tenta enfraquecer a fé. Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele continua abrindo o mar. Continua fechando a boca dos leões. Continua curando os enfermos. Continua libertando os oprimidos. Continua restaurando famílias. Continua transformando histórias. E continua realizando milagres. É exatamente por isso que o Salmo 91 é tão poderoso. Ele não promete que nunca teremos dificuldades. Ele promete que Deus estará conosco em cada batalha. Quando as tempestades chegarem, Deus será o nosso abrigo. Quando o medo tentar dominar o nosso coração, Deus será a nossa paz. Quando os inimigos se levantarem, Deus será o nosso escudo. Quando ninguém acreditar em nós, Deus continuará acreditando. Quando todos nos abandonarem, Deus permanecerá ao nosso lado. Talvez você esteja sentindo como se existissem correntes invisíveis prendendo a sua vida. Parece que nada dá certo. As portas se fecham. Os projetos não avançam. A alegria desaparece. A esperança diminui. Mas nesta oração, nós vamos apresentar tudo isso diante do Senhor. Porque nenhuma corrente é forte demais para Deus quebrar. Nenhuma prisão espiritual resiste ao poder do nome de Jesus. Nenhuma maldição permanece quando a bênção de Deus é liberada sobre uma vida. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Ore com fé. Ore acreditando. Ore entregando completamente a sua vida nas mãos do Senhor. Porque hoje pode ser o dia em que Deus começará uma grande transformação na sua história. Antes de continuarmos, escreva agora nos comentários uma frase de fé. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Faça isso como um ato de confiança em Deus. Agora prepare o seu coração. A partir deste momento, nós entraremos em oração diante daquele que pode todas as coisas. Parte 2. Reflexão. O poder do Salmo 91. Agora, enquanto você permanece em oração, abra o seu coração para ouvir esta mensagem. O Salmo 91 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia porque transmite segurança, esperança e confiança em Deus. Ao longo dos séculos, milhões de pessoas encontraram conforto nessas palavras, especialmente nos momentos mais difíceis de suas vidas. Mas existe algo muito importante que precisamos entender. O Salmo 91 não é um amuleto. Ele não é uma fórmula mágica. Ele é uma declaração de fé de alguém que
decidiu colocar sua vida completamente nas mãos do Senhor. Quando a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ela está nos ensinando que existe um lugar onde o medo perde a força. Esse lugar é a presença de Deus. Vivemos em um mundo cheio de notícias ruins. Todos os dias ouvimos falar de violência, doenças, dificuldades financeiras, separações e tantas outras situações que tentam tirar a nossa paz. Infelizmente, muitas pessoas acordam já preocupadas com aquilo que ainda nem aconteceu. Elas vivem imaginando o pior, dormem pensando nos problemas, acordam pensando nas contas, passam o dia preocupadas com o futuro e aos poucos deixam de enxergar as bênçãos que Deus continua derramando. Talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você tenha orado durante muito tempo e ainda não viu a resposta. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez você esteja dizendo dentro do seu coração: meu Deus, até quando? Mas quero lembrar você de uma verdade poderosa. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus prepara o seu milagre. Enquanto você pensa que tudo acabou, Deus está escrevendo um novo capítulo da sua história. Quantas vezes Deus já livrou você sem que percebesse? Quantos acidentes poderiam ter acontecido? Quantas doenças poderiam ter sido piores? Quantas armadilhas o Senhor desfez antes mesmo que você soubesse? Talvez você nunca descubra nesta vida quantos livramentos recebeu, mas um dia entenderá que Deus esteve presente em cada detalhe da sua caminhada. É por isso que precisamos confiar. A confiança não depende das circunstâncias. Ela depende de quem Deus é. E o nosso Deus nunca mudou. Ele continua sendo fiel. Ele continua ouvindo as orações. Ele continua enxugando lágrimas. Ele continua fortalecendo os cansados. Ele continua levantando aqueles que caíram. Ele continua restaurando famílias. Ele continua abrindo portas impossíveis. Quem colocou Daniel na cova dos leões e o livrou continua sendo Deus. Quem abriu o Mar Vermelho continua sendo Deus. Quem sustentou Elias no deserto continua sendo Deus. Quem fez Lázaro sair do túmulo continua sendo Deus. E esse mesmo Deus está ouvindo a sua oração neste exato momento. Talvez existam pessoas dizendo que não há mais solução. Talvez alguém tenha desacreditado dos seus sonhos. Talvez tenham dito que você nunca vencerá. Mas a última palavra pertence ao Senhor. Quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. O que parece impossível para os homens é completamente possível para Deus. Por isso, não entregue a sua esperança. Não permita que a tristeza domine o seu coração. Não deixe que o medo fale mais alto do que a sua fé. Hoje você está diante do Deus que transforma desertos em jardins, do Deus que faz renascer aquilo que parecia morto, do Deus que quebra correntes, desfaz laços e destrói todas as amarras. E é exatamente por isso que daqui a poucos instantes, nós vamos colocar diante do Senhor cada luta, cada preocupação e cada necessidade. Creia que Deus está preparando algo novo para a sua vida. Mesmo que você ainda não consiga enxergar, mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, continue confiando, porque quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Agora permaneça com o coração ligado ao céu. Na próxima parte faremos uma oração profunda, entregando cada área da sua vida nas mãos do Senhor e clamando para que toda amarra seja quebrada pelo poder de Deus. Parte 3. Oração poderosa do Salmo 91. Chegou o momento mais importante deste vídeo. Se for possível, feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo, acreditando que Deus está ouvindo cada palavra. Vamos falar com o Pai. Oremos. Pai amado e Deus Todo-Poderoso, eu entro na Tua santa presença com humildade, reverência e confiança. Antes de pedir qualquer coisa, eu quero Te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado porque, mesmo sem perceber, o Senhor esteve comigo durante todos os momentos da minha caminhada. Obrigado pelos livramentos que eu vi e, principalmente, pelos livramentos que nunca cheguei a conhecer. Quantas vezes o Senhor enviou os Teus anjos para me proteger? Quantas armadilhas foram desfeitas antes mesmo que eu soubesse que existiam? Quantas vezes o Senhor segurou a minha mão quando eu pensava que estava sozinho? Meu Deus, hoje eu me apresento diante de Ti exatamente como estou, sem máscaras, sem esconder as minhas fraquezas. O Senhor conhece tudo sobre mim. Conhece os meus medos, as minhas angústias, as minhas dúvidas e também os sonhos que ainda guardo no coração. Pai, talvez eu tenha chegado até aqui cansado de lutar. Talvez existam dias em que eu sorria por fora, mas chore por dentro. Existem dores que ninguém conhece,
preocupações que não consigo explicar e batalhas que acontecem em silêncio. Mas o Senhor conhece todas elas. Por isso, neste momento, eu entrego completamente a minha vida nas tuas mãos. Assim como declara o Salmo 91, eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Que a tua presença envolva agora a minha casa. Que a tua paz invada cada cômodo. Que todo ambiente carregado seja transformado pela luz do Senhor. Que toda influência do mal seja desfeita. Que todo medo desapareça. Que toda angústia seja arrancada. Que toda tristeza encontre fim diante da tua presença. Pai querido, eu apresento diante de ti a minha família. Protege aqueles que eu amo. Guarda cada filho, cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa, cada irmão e cada pessoa que faz parte da minha vida. Que os teus anjos acampem ao redor da nossa casa. Livra-nos dos acidentes. Livra-nos das enfermidades. Livra-nos das más notícias. Livra-nos da violência. Livra-nos de toda a armadilha preparada pelo inimigo. Senhor, se existe alguma amarra espiritual tentando impedir o nosso crescimento, eu peço que seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Toda corrente invisível seja despedaçada. Todo laço de derrota seja desfeito. Toda palavra de maldição lançada contra a nossa vida perca toda a sua força. Toda inveja, toda perseguição, toda obra das trevas, toda tentativa de destruir a nossa paz, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, seja lançado para longe da nossa vida. Que permaneça apenas aquilo que foi preparado pelas tuas mãos. Meu Deus, fortalece a minha fé, porque existem dias em que o coração fica cansado. Existem dias em que as respostas parecem demorar. Existem dias em que o silêncio machuca, mas eu escolho confiar, mesmo sem entender, mesmo sem enxergar, mesmo sem saber como tudo acontecerá. Eu continuo acreditando que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Renova agora as minhas forças. Levanta aquele que está desanimado. Fortalece aquele que pensa em desistir. Dá esperança para quem perdeu a alegria de viver. Faz renascer os sonhos que pareciam mortos. Abre caminhos onde não existe caminho. Faz o impossível acontecer na vida daqueles que estão orando neste momento. Porque para ti nada é impossível. Eu creio que o Senhor está ouvindo esta oração. Eu creio que o Senhor já começou a agir. E eu recebo pela fé o teu cuidado, a tua proteção e a tua poderosa bênção. Em nome de Jesus. Amém. Continua na parte 4 com a conclusão da oração e uma declaração de vitória. Parte 4. Conclusão da oração e declaração de vitória. Continue com o seu coração ligado ao Senhor. Não tenha pressa para terminar esta oração. Às vezes, o maior milagre que Deus realiza não acontece ao nosso redor, mas dentro de nós. Antes de mudar as circunstâncias, Ele fortalece o nosso coração. Antes de abrir uma porta, Ele prepara a nossa fé. Antes de entregar a vitória, Ele nos ensina a confiar. Pai amado, neste momento eu continuo diante da Tua presença, crendo que nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida aos Teus olhos. O Senhor conhece o nome de cada pessoa que está acompanhando esta oração. O Senhor sabe onde ela está neste exato momento. Sabe se ela está em casa, no trabalho, no hospital, viajando ou até mesmo sem conseguir dormir por causa das preocupações. Nada está escondido diante de ti. Por isso visita agora cada coração. Que a tua presença seja sentida de maneira poderosa. Que todo o ambiente seja cheio da tua paz. Que toda inquietação desapareça. Que toda ansiedade seja substituída pela confiança. Que toda tristeza seja transformada em esperança. Senhor, eu entrego diante de ti a vida financeira desta pessoa. Se existem portas fechadas, abre-as segundo a tua vontade. Se existe desemprego, concede uma oportunidade. Se existem dívidas, dá sabedoria para administrar os recursos e envia o sustento necessário. Que nunca falte o pão sobre a mesa daqueles que confiam em ti. Também entrego a saúde. Coloca as tuas mãos de cura sobre aqueles que estão enfermos. Fortalece os que estão fazendo tratamentos. Consola aqueles que esperam por um diagnóstico. Renova as forças dos que já não conseguem caminhar sozinhos, porque Tu és o Deus que continua operando milagres. Pai, restaura os lares. Onde existe divisão, leva reconciliação. Onde existe falta de diálogo, leva compreensão. Onde existe mágoa, derrama o Teu perdão. Que o amor volte a florescer dentro das famílias. Que pais e filhos sejam unidos novamente. Que casamentos sejam fortalecidos. Que a paz reine em cada casa. Senhor, guarda também os nossos pensamentos. Não permita que as palavras negativas tenham mais força do que as Tuas promessas. Ensina-nos a declarar vida. Ensina-nos a falar com sabedoria.
Ensina-nos a confiar mais em Ti do que nas circunstâncias. Hoje eu escolho acreditar que dias melhores estão chegando. Eu escolho acreditar que esta luta não será eterna. Eu escolho acreditar que o Senhor já está preparando aquilo que ainda não consigo enxergar. Mesmo que o caminho pareça longo, mesmo que as respostas demorem, mesmo que os desafios sejam grandes, eu continuarei confiando, porque Tu nunca abandonas aqueles que colocam a esperança em Ti. E agora, Senhor, eu tomo posse das promessas da Tua palavra. Declaro que a minha casa pertence ao Senhor. Declaro que a minha família pertence ao Senhor. Declaro que os meus sonhos estão nas mãos do Senhor. Declaro que nenhuma arma preparada contra mim prosperará. Declaro que a paz de Cristo governará o meu coração. Declaro que a Tua bondade e a Tua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Obrigado, Pai, porque eu sei que esta oração não termina aqui. Ela continuará produzindo frutos. Ela continuará fortalecendo a minha fé. Ela continuará lembrando ao meu coração que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Eu descanso em Ti. Eu confio em Ti. Eu espero em Ti. E independentemente das circunstâncias, eu continuarei dizendo: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Encerramento. Se esta oração falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: eu confio no Senhor e Ele é a minha fortaleza. Eu quero ler o seu comentário e orar por você. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, deixe o seu gostei e compartilhe esta oração com seus amigos e familiares. Talvez uma pessoa esteja precisando exatamente desta mensagem para renovar a esperança. Que Deus abençoe a sua vida, proteja a sua família e faça resplandecer sobre você a sua paz. Fique com Deus e até a nossa próxima oração. Amém.